Olá, realistas, tudo bem? Vamos para a 11ª técnica de manipulação, advinda desse livro maravilhoso do Dr. Kurt Mendonça, neurocirurgião, que fala sobre guia de sobrevivência para vítimas de narcisistas malignos, tá? Muito interessante esse livro porque o Dr. Kurt Mendonça, ele atendeu várias vítimas, tá? De narcisistas perversos, tá? Então, vou ler aqui para vocês a 11ª, que é a gaslighting, ou gaslighting, como vocês preferirem falar, tá? Primeiro, vamos falar aqui o que é gaslighting, né? É um termo usado pela psicologia para poder descrever uma manipulação silenciosa. De onde saiu esse termo? De um filme, tá? Em que o homem, por sua vez narcisista, perverso, que tem transtorno de personalidade narcisista, mexia na qualidade da luz, né? E toda vez que a sua esposa chegava do trabalho ou da rua, que seja de outras atividades afins, chegava à casa, ele mexia na qualidade da luz e ela sempre olhava para a luz e dizia que estava fosca a luz, ou de baixa qualidade, ou de baixa luminosidade, alguma coisa do tipo. E ele sempre negava, sabendo que ele tinha mexido realmente na qualidade daquela luz, tá? Ora, aquela luz ficava fraca, ora aquela luz ficava forte, né? A depender do dia, da hora e da questão que ele quisesse mexer com a vítima ali, manipulando aquela lâmpada, tá certo? E o que a gente quer dizer aqui com essa técnica de manipulação, a 11ª, advinda desse livro maravilhoso aqui, baseado na experiência do Dr. Kurt Mendonça? Que o narcisista, ele se prevalece dessa técnica de manipulação, né? Que é uma manipulação silenciosa. Então, assim, o homem mexia na qualidade da luz e a mulher nem percebia que ele tinha mexido, porque era uma manipulação silenciosa. Por quais motivos? Ele mexia na qualidade da luz quando ela não estava em casa, né? Não era na frente dela, porque senão ela saberia, né, que era ele que estava manipulando ali a luz, a qualidade da luz. Ele dizia que não, né, que ela estava ficando louca, que somente ela estava sentindo que aquela luz estava, né, de um modo complicado, que ela estava vendo coisas. Então, é uma das técnicas de manipulação que o narcisista se prevalece em usar contra suas vítimas. E aí, já que o tratado aqui ia falar sobre basicamente o que o Dr. Kurt fala aqui no seu livro, a gente só deu uma pincelada que seria o gaslight, né? Então, trazido esse termo do filme para a psicologia, se prevalecer do quê? Da manipulação silenciosa. Então, por isso que faz menção desse termo gaslight, tá bom? Então, vamos dizer basicamente o que ele fala aqui, com as letras dele, com a fala dele no livro dele. Gaslight é uma das formas favoritas de abuso psicológico do narcisista maligno, por meio da qual informações são distorcidas, seletivamente omitidas ou simplesmente inventadas, sempre para favorecer o abusador. Então, ou seja, ele se prevalece dessa manipulação, dessa técnica de manipulação, sempre para prevalecer o abusador, que seria quem? O narcisista, para que ele saia sempre na frente, para que ele fique acima da vítima, para que a vítima seja considerada louca e ele sempre o dono da razão e a pessoa dita normal dessa relação, enquanto que ele é uma pessoa disfuncional. A intenção é realizar uma gradual e progressiva lavagem cerebral da vítima, ou seja, aos poucos, né? Fazendo-a duvidar de sua própria memória, percepção e sanidade, ou seja, qualidade mental. A vítima passa a acreditar que está ficando louca. Os danos que tal ferramenta tenebrosa causa sobre a saúde física e psicoemocional da vítima são extremamente deletérios, ou seja, vai minando a vítima, vai acabando com a vítima, tá certo? E ele ainda coloca aqui, o termo vem do filme homônimo de 1944, estrelado por Ingrid Bergman, um negócio assim, né? Em que o marido ou seja, narcisista, submete a esposa a uma insidiosa tática de gaslighting. Exemplos de tal tática de enlouquecimento do alvo, ou seja, da vítima, né?
Provoca intencionalmente a vítima e depois acusa de ser desequilibrada por reagir à provocação. Ou seja, ele mexia na qualidade da luz, né? E depois ele provoca essa situação e depois diz que a vítima está desequilibrada. Critica a vítima com uma atitude superior e debochada e depois sorri com imenso prazer quando ela tenta explicar e se justificar. 3. O que ele quer com isso, né? Reescreve histórias negando veemente que eventos aconteceram, amnésia seletiva. 4. Incute emoções negativas na vítima, depois denomina as suas reações legítimas de insanas, malucas, bipolares, histerias e piegas. Ou seja, ele incute essas emoções negativas de que a vítima tá ficando louca, de que ela tá vendo coisas negativas. Por quê? Para se sentir uma pessoa insana, maluca, bipolar. 5. Esconde objetos e jura por tudo o que há de mais sagrado que não sabe onde está esse objeto. Então ele fala aqui também que o gaslighting também é isso, essa técnica de manipulação silenciosa desde manipular o objeto, desde mexer o objeto na qualidade do objeto, também esconder o objeto e depois quando a vítima tem a certeza de que o objeto não tá lá, ele volta com aquele objeto naquele local só para a vítima ficar, como se diz, indecisa, só para ela ficar se perguntando se de fato ela tá vendo coisa ou não e por que ela não viu aquele certo objeto, sendo que aquele objeto de fato não estava lá, tá? Gente, é de uma perversidade muito grande, né? Você jogar com a sanidade de alguém. O gaslight é tipicamente expresso em frases do tipo: você está louco, isso nunca aconteceu. Então isso é muito típico. Então saiba que quando o narcisista ou a narcisista falar isso nunca aconteceu, você está louco, quer dizer que isso é gaslight, ou seja, manipulação silenciosa. Você está exagerando, você está confundindo tudo de novo, não foi assim que aconteceu, você está lembrando as coisas de forma errada, eu nunca disse tal coisa. Do que você está falando, isso tudo é forma de gaslight, tá? O narcisista que possui um redemoinho emocional interior faz tudo para desequilibrar a vítima e fazê-la se sentir desajustada no mecanismo de projeção. É por isso que uma convivência mais próxima com o narcisista é desesperadora, é enlouquecedora essa convivência, né? Ela é tóxica, ela é contaminadora. O narcisista leva o alvo, ou seja, a vítima, ao desespero e à insanidade, com suas críticas, grosserias, acusações, crueldade, reprovação, senso de superioridade, apresentação de um alto patamar de moral, projeção, ouvidos moucos, domínio, mentiras, ameaças e duplo padrão de exigência. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É a mensagem passada pela hipocrisia do narcisista. Ou seja, eles falam uma coisa, mas fazem outra. Se o alvo reage, ou seja, essa vítima reage, o narcisista diz que está fazendo drama, precisando de ajuda de terapia. Então, ou seja, a maioria das vítimas de narcisista são reativas, né? E se a vítima reage a provocações, a senso de superioridade, a crítica, a grosseria, tudo aquilo que nós falamos aqui, o narcisista fala que a vítima está louca, né? Que ela está precisando de terapia. Então veja que é um gaslight, gente, é um jogo muito minucioso e muito maligno. Mexer na qualidade e provocar as pessoas, mexer na qualidade de sanidade das pessoas, mexer na qualidade emocional, psíquica das pessoas, é um traço de perversidade muito grande. É isso que as pessoas têm que observar, tá certo? Então dessas pessoas, gente, se afasta, tá certo? O relacionamento com o narcisista é de uma complexidade incomensurável, pois ele sempre procura tornar tudo muito difícil. Pessoas que têm relacionamentos saudáveis, gente, é uma daquelas qualidades que tem um relacionamento bom. A pessoa vai facilitar o seu dia a dia, vai facilitar as coisas para você, sabe? Vai te ajudar, vai te acolher, vai te dar aquela moral, vamos dizer assim, né? Vai dizer coisas boas para que você se erga, para que você vá adiante.
Então, mas o contrário não, de uma relação abusiva, pesada, tóxica, totalmente disfuncional com um narcisista ou uma narcisista, é o que ele fala aqui, torna-se tudo muito difícil, eles fazem questão de tornar tudo muito difícil. É escassez de dinheiro, a escassez de atenção, né? É senso de grandiosidade em cima de você te invalidando, te humilhando. É muito complicado, né? Então vamos aqui ao que o Dr. Kurt fala. Porque o narcisista torna tudo difícil. E aí ele explica com as palavras dele, por anos de experiência de consultório. Por que torna difícil tudo o narcisista? Ele responde, um dos axiomas da geometria é que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Em outras palavras, é tão mais simples e direto ao ponto por uma questão de economicidade, objetividade, sem ter que ficar andando em círculos ou em rodopios repisando questões insignificantes, colocando os pelos em ovos. Ou seja, quando a gente pergunta aqui, Dr. Kurt, por que o narcisista torna tudo tão difícil? É o que ele fala, que ele compara uma reta aos dois pontos. Quem tem um relacionamento saudável encara isso como uma reta e dois pontos, ou seja, é reto nas atitudes, é reto nas suas condutas, é reto e simples a comunicação entre duas pessoas. Já o narcisista não, ele não quer ter uma comunicação simples, limpa, libada, correta, proba, não quer. Ele quer fazer tudo andar em círculo, ou seja, num círculo vicioso, num círculo complicado, num ciclo muito humilhante, tudo de ruim ali, né? Então, acaba sendo uma relação disfuncional. Uma relação funcional é isso que o Dr. Kurt falou. E por que ele se torna difícil, essa relação com o narcisista? Porque ao invés de ser uma reta muito linear, muito correta, apenas ligando duas pessoas um só objetivo, o narcisista torna disso difícil porque ele anda em círculo e faz a vítima andar em ciclo, tá certo? E, gente, se fizermos uma analogia, como se fosse um ratinho andando numa rodinha dentro de uma gaiola. Vai andar em círculo e não vai dar lugar nenhum. Então, tem que ter a ciência de com quem tá jogando, né, sendo um narcisista ou uma narcisista, para que as pessoas percebam os jogos feitos pelo narcisista e a narcisista. É aí que está a cura, perceber os jogos, né, para poder saber com quem tá lidando, porque o caso contrário é só adoecimento, tá certo? E ele ainda continua aqui na técnica de manipulação gaslight. Para o narcisista, entretanto, é tudo ao contrário. Quanto mais ele complicar a vida do alvo, melhor. Quanto mais ele remoer supostos problemas, melhor. Quanto mais ele colocar pelos em ovos, melhor. Quanto mais ele transformar a vida do alvo no inferno de confusão mental, ou seja, gaslight, melhor. Quanto mais ele fizer saladas de palavra, melhor. Ou seja, aquelas palavras do nada que eles falam e a pessoa fica assim, o que você falou mesmo? Nada, é só para confundir a vítima, tá? Então, salada de palavra. Então, quanto mais fizer salada de palavra pro narcisista, melhor. Quanto mais o narcisista exigir que tudo recomece do início todos os dias, melhor. Em suma, ou seja, resumindo, viver com um narcisista ou uma narcisista é enfrentar o inferno na Terra. Tal convivência suga, adoece, descompensa o alvo, ou seja, a vítima, e adivinhe de quem sempre é a culpa da vítima. É óbvio, né? Que ele vai culpar a vítima. O narcisista nunca tem culpa de nada, pois afinal, ele não conhece o que sentir culpa ou remorso. Ou seja, tanto faz ele jogar a culpa em cima de você, porque ele não vai se culpar por conta disso. Tá entendendo? Então fica aqui conosco e vamos para a 12ª técnica de manipulação discriminada aqui, discorrida pelo Dr. Kurt Mendonça, que é um neurocirurgião, que tem várias vivências aqui com os pacientes que são vítimas de abusos narcisistas, tá bom? Que é a campanha difamatória, é a 12ª e vamos falar isso no próximo vídeo. Beijo, tchau!